Essa questão aqui tem sido um pouco clássica, assim, nos últimos vestibulares, sempre tem aparecido, não sabemos se vai ter nesse, mas, né, já fica aí a dica de tipo, ó, se essa questão é uma dificuldade, deem uma olhada nas outras provas, para pegar mais ritmo, assim. Então, o que que a gente tem? A gente tem que, sendo A e B números reais, considere as afirmações a seguir. Então, se o A for menor que B, né, isso que está escrito aqui, então quer dizer que menos A é maior do que menos B. Afirmação 2. Se o A é maior que B, então 1 sobre A é menor do que 1 sobre B. E se A é menor que 3, então A ao quadrado é menor do que B quadrado. Quais que estão certas? Primeira coisa, como é que a gente considera que uma afirmação dessa está certa? A gente tem que primeiro se prender em qual conjunto numérico que a gente está falando. Então, a gente tem que o A e o B são números reais. Quer dizer que, para a gente poder dizer que alguma dessas afirmações está certas, quer dizer que quaisquer A e B no conjunto dos números reais, isso aqui tem que funcionar. Não basta funcionar só se o A e o B forem positivos, não basta funcionar só se o A e o B forem frações, não, tem que funcionar para todo mundo dentro do conjunto dos reais. Então, primeira coisa, né, tem que lembrar que o conjunto dos reais vai ser toda aquela galera, menos lá a raiz de -1, raiz de índice par de um número negativo, né, então menos os números imaginários. Ou seja, a bem dizer, isso aqui está funcionando para praticamente toda a galera, né? E aí, como é que a gente prova que uma coisa funciona para todo mundo? É claro que a gente não tem como aqui, ainda mais no tempo de prova e com o conhecimento que a gente tem de educação básica, provar que isso aqui funciona para todo mundo. A gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente vai ao contrário, a gente vai buscar o erro dessa questão. E quando a gente busca o erro de uma afirmação dessas, o que a gente chama, o nome que a gente dá para esse erro, na verdade, é contra-exemplo. A gente vai tentar forçar, vai tentar achar uma situação em que não funcione, para provar que essa afirmação, na verdade, é falsa. Bom, é claro que a gente também encontrar valores em que não funcione não é a coisa assim mais simples do mundo. Então, o que que eu diria, assim, quando a gente tem uma situação dessa que a gente tem que ficar testando valores, que a gente vai tentar buscar esse erro? Buscar os elementos que são, assim, os pontos mais possíveis de dar cacaca nesse negócio. Que são esses pontos, tá? Eu diria a gente olhar sempre, isso aqui de uma forma geral nessas questões. O zero, olhar valores negativos, olhar valores fracionários. Tá? Então, esses daqui são os que, em geral, vão dar algum godô aqui na situação. Bom, vamos uma por uma. A afirmação 1 diz que se o A for menor que B, então o menos A vai ser maior do que menos B. Essa é uma afirmação que a gente nem precisaria testar, porque a gente já sabe disso. Isso aqui, quando a gente está falando de inequações, né, quando a gente trabalha com inequações, desigualdades, a gente justamente fala dessa propriedade, que se eu multiplico por -1 essa desigualdade, quer dizer que eu tenho que inverter a boquinha, né? Então, se a boquinha está virada para a direita, ela vai ficar virada para a esquerda. Claro que a gente também poderia fazer isso testando valores. A gente poderia pegar, por exemplo, se o A for 0 e o B for 1. Lembrando que, para eu verificar se a afirmação é verdadeira ou falsa, eu tenho que primeiro cumprir esta condição e aí depois ver se a outra cumpre ou não. Eu não poderia pegar um A maior do que B e fazer um teste, tá? Eu tenho que definir que o A tem que ser menor do que B, então verificar. Então, eu poderia testar com zero, poderia testar com valores negativos, com valores positivos, e de qualquer forma que eu fosse observar aqui, eu veria que isso aqui é verdadeiro, sim, tá? Então, essa é uma afirmação que a gente não tem muito o que fazer sobre ela, porque ela é uma propriedade que a gente utiliza. Então, essa é verdadeira. Bom, sabendo que a afirmação 1 é verdadeira, então a gente já pode eliminar aqui a letra B e a letra C, porque a gente sabe que a 1 já é verdadeira, então tem que ver agora se vai ser a 2 e a 2 e a 3. Tanto a 2 e a 3, que já não são afirmações que a gente tem assim de cara, são propriedades que a gente usa e tudo mais, eu diria para ir primeiro na que a gente acha que é mais fácil de achar um contra-exemplo. Nesse caso aqui, eu acho mais fácil a gente buscar um contra-exemplo na 3. A gente tem a 3, que se A é menor que B, então A quadrado é menor que B quadrado. E aí a gente vai pegando um pouco da manha da matemática, né? Que é pensar, o que acontece quando eu elevo um número ao quadrado? Bom, se eu estou elevando um número ao quadrado, ele vai mudar de valor, obviamente. Por exemplo, se eu faço menos 2 elevado ao quadrado, isso aqui é menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4. Então, em termos de valor, valor absoluto, né, se eu não considero o sinal, ele vai mudar, com exceção do 1 e do 0. Mas, enfim, o que interessa aqui é que, além de eu mudar essa questão de valor, eu também estou mudando o sinal. Quando eu estou elevando um número ao quadrado, ele vai acabar ficando positivo.
Então, isso aqui já me dá um feeling, assim, de, eu acho que negativos aqui pode dar uma merda, porque se eu elevo ele ao quadrado, eu vou perder o sinal. Então, vamos fazer isso? Vamos testar aqui um negativo, para a gente já ter uma noção se por acaso não é lá nos negativos que a gente já vai achar um contra-exemplo. Então, aqui na 3, eu vou testar um A menor que B, então eu vou pegar lá um negativo, tipo o menos 4, e vou pegar um outro B, que vai ser menos 2. Notem que aqui está o 0, aqui está o menos 2, e aqui estaria o menos 4, né? Então, como o menos 4 está mais à esquerda da reta, ele é menor do que o menos 2. E aí, se eu elevo ao quadrado, se eu faço menos 4 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 16. E se eu faço menos 2 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 4. E 16 é maior do que 4. Então, achei aqui um contra-exemplo. Ou seja, achei um exemplo que não dá certo essa afirmação no conjunto dos reais. Então, essa aqui é falsa. Então, vamos eliminar aqui, vou ficar entre a letra A e a letra D. Então, agora eu tenho que pensar na 2 aqui, se ela vai ser verdadeira ou não. Bom, na 2, a gente tem que, se o A é maior do que o B, então 1 sobre A é menor do que 1 sobre B. Eu poderia testar valores, por exemplo, aqui, como eu tenho essa afirmação aqui, ela é com frações, eu diria que frações poderia ser um ponto nevrálgico aqui, a gente poderia ser uma que desse um contra-exemplo. Mas aqui o que eu vou forçar? Vou forçar também de novo os negativos. Aqui também vem de um feeling isso, tá? De mexer lá nos negativos. Porque eu já sei também uma relação, que é uma relação inversa aqui de valores, e eu sei que quando eu tenho positivo com negativo, né, pode dar uma situação, uma afirmação que não seja exatamente o que a gente tinha antes, uma verdadeira em relação ao que tinha antes. Então, vamos testar aqui um A positivo e um B negativo. Então, o A maior que B. Aqui eu vou testar um A, por exemplo, 2, e o B vou testar 1. Não, menos 1, menos 1. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, que o 1 sobre A vai ser 1 meio. Enquanto que o 1 sobre B vai ser 1 sobre menos 1. Então, eu chegaria nessa relação aqui que o 1 meio, ele é maior do que 1 sobre menos 1, porque 1 meio é positivo e 1 sobre menos 1 é negativo. Então, essa afirmação, ela não é verdadeira para essa situação de A positivo e B negativo. Então, quer dizer que ela vai ser falsa, porque eu não posso afirmar que ela funciona para todos os números reais. Então, com isso, a gente conclui que vai ter que ser a letra A. Ah, mas eu fiquei com esse feeling de que ia dar errado num exemplo. Digamos, eu testei o A 2 e o B 1 positivo. E daí, na hora que eu verifiquei ali, não deu certo, a afirmação funcionou. Quer dizer que ela funciona sempre? Não. Vai testando outros. Testa daí um fracionário, testa o zero, se for possível, né? Se o zero fizer parte dessa condição. Testa aí um fracionário com um negativo. Então, esse tipo de questão é um tipo de questão que ela é chata, porque a gente não tem uma regra, tipo, sempre faz desse jeito que tu vai chegar lá. Não. Tu tem que testar alguns valores, que são os valores possíveis de encontrar um contra-exemplo. Ok?